Sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui examinando as Escrituras. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Desde já eu te peço, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Quem é inscrito ou quem não é inscrito também, deixa aí o seu like, compartilhe essa mensagem para que a plataforma esteja divulgando, levando esse vídeo adiante. Tá bom, amados? Então, amados, esse é o tema da nossa breve reflexão. Cristo dividido. Estaria Cristo dividido? Está Cristo dividido? Obviamente que não. Cristo não está dividido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Uma só esperança, um só Deus e Pai, por quem é em todos e por meio de todos. E a igreja, né, é um único corpo, é uma só igreja. O corpo de Cristo, onde Ele é cabeça, onde Ele é Senhor da mesma. Essa reflexão ela veio depois de ouvir alguns irmãos acerca, amados, de queira quer não, nós precisamos falar sobre isso, né? Não sejamos hipócritas. Acerca do que vem ocorrendo. Então o que acontece? Porque o irmão tem um pensamento diferente, porque o irmão faz uma mensagem, um sermão, claro, com respaldo bíblico, obviamente, com o seu entendimento naquilo que Deus lhe deu, e ele demonstra, né, o seu argumento, e aí, claro, alguns vão receber, outros, o irmão, eu não vou estar aqui citando o nome, tá bom? Eu vou falar o meu nome. Porque o irmão Elcio pregou sobre a alma assim, que a alma, os sentimentos daqui da terra não será conservado no céu. Mas o irmão lá, ele prega que não, que os sentimentos da terra serão restaurados e conservados nos céus. Amados, não adianta passar mensagem para mim e perguntar o que é que eu acho do irmão. Bom, o meu posicionamento é esse. Você não já viu a mensagem dele? É um exemplo que eu estou dando desta mensagem. Você não já viu a mensagem do irmão? E aí? Você pesou na balança? Ah, mas o irmão apresentou todos com os textos e contextos. Ah, também apresentei. Entendeu, amado? Então essa multiforme sabedoria Deus outorgou na vida de cada um, para que também não haja, sabe, unanimidade nesse sentido, porque nunca vai haver. Não significa que porque eu prego a graça, o outro irmão ali prega a graça, aquele prega a graça, não significa que todos nós iremos concordar em todos os aspectos, em todos os pontos, não. Agora, diga-se de passagem, tem coisa que é pregada em nome de graça que você é livre para receber. Mas é muito estranho mesmo, porque não tem respaldo, não tem coerência, não tem nenhum tipo de embasamento, sabe? De fundamento para a pessoa sustentar aquilo por muito tempo. A pessoa pode até sustentar, mas a pessoa sempre dizendo que eu vejo assim, eu penso assim. E o evangelho não é eu vejo assim, eu penso assim. Nós vamos apresentar as nossas teses, os nossos argumentos em cima da base, do fundamento que Paulo apresentou. Então, em cima deste fundamento, se o irmão entende ou vê por esse ângulo que a alma será conservada na eternidade, pronto, você é maduro, você tem graça, você é livre. Você agora vai ouvir o nosso conteúdo, ouve o conteúdo lá do irmão, você é livre. E aí você julga. Deus vai dar uma proporção de fé, uma proporção de entendimento
para que você, entre esses dois pensamentos, você fique fundamentado em um. Obviamente você não vai ficar nos dois, vai ficar fundamentado em um. Então, eu não vou tentar convencer ninguém de nada, além daquilo que eu apresento. O irmão também vai apresentar os argumentos dele, e louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela vida do irmão que pensa diferente, é normal, tá bom, amado? Eu também não vou de herege, não vou... Elson, mas te chamaram de herege, é um problema de cada um. Esse é o meu entendimento, e eu estou também usando da palavra para mostrar o nosso posicionamento. Eu acredito que não só é o meu entendimento, mas uma massa e uma grande maioria também entende desta forma. Como eu falei, se não entende desta forma, eu absorvi esse modelo aqui melhor, eu entendi aqui melhor, tá nada, fica em paz. E aí, vai brigar, vai discutir, vai ficar falando mal? Não, irmão. Ué, sistema religioso, o tradicional, o pentecostal, o neopentecostal, o avivado, o puro e o lavai, sempre tem as suas divergências. Por que é que em graça não teria alguns pontos, tá bom? Entenda uma coisa, sejam maduros, amados. Sejam maduros. Não significa, não adianta colocar aí no comentário, porque vocês têm que estar de todas as formas alinhados, tem que pensar igual. Não existe isso, tá bom, amado? Deus não criou robôs. Todos nós temos um nível de inteligência, de entendimento diferenciado. O dom da fé para a salvação é único. Há uma só fé, certo? Mas a fé para crermos no Evangelho do Cristo ressuscitado varia muito. Um pode acreditar dessa forma, outra acredita de outra forma. Eu só digo uma coisa, contanto que desta forma ou daquela forma que você acredite, você mantenha a sua vida na simplicidade que é em Cristo, você mantenha a sua vida no temor de Deus, não usando da liberdade que você tem para dar uma ocasião à sua carne, não importa. Então não importa se você acha que a sua alma vai para o céu, ficar lembrando da terra, ou não vai lembrar da terra, e lá será uma nova vida, uma outra glória, como nós temos falado. Se você aceita ou não aceita, isso não vai alterar em nada do que é. Tá bom, amado? Então, assim, o importante é você viver a graça de Deus na sua prática, na sua essência, no amor, na verdade. E isso é o que conta para Deus. Uma fé e um amor não fingido. Tá bom? Então, são esses pontos que às vezes as pessoas ficam divididas. Mas daqui a pouco vão pensar que eu não falo mais com o irmão porque o irmão pensa diferente. Não, eu falo com qualquer um que se propõe a conversar comigo. Não significa que a gente vai sempre concordar em graça, né, em todos os aspectos, em todos os assuntos. Queridos, houve um assunto muito polêmico por muito tempo acerca da criatura, o diabo, o ser espiritual. E se vocês forem fazer uma análise, outro dia eu estava vendo aí um comentário de um abençoado, não foi nem no meu vídeo, se não me engano foi no vídeo do irmão Geraldo, que todos nós aprendemos a graça com o tal do José Luiz, não sei o que de Miranda. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O rapaz lá, tudo bem que ele foi um instrumento naquela época, trouxe muita informação da graça de Deus, mas ele não era dono da graça. A graça não era dele, a graça não era nem de Paulo. A graça é de Cristo, a graça está em Cristo. E aquela pessoa, aquele homem, né, ele trouxe alguns ensinamentos, sim, com relevância, com a graça, com o entendimento da graça. Louvado seja Deus. Sim, mas ele é homem. O povo olhou tanto para ele que ele caiu. Se intitulou Jesus Cristo homem, tatuou os seus seguidores, e até hoje existe aí, eu vou usar essa expressão porque eu não tenho como usar outra, gados marcados. Assim como no sistema religioso até hoje existem pessoas que defendem esse homem com unhas e dentes, e aí diz que tudo que nós pregamos hoje na verdade é uma réplica daquilo que ele pregou. Não é. Eu nunca assisti uma mensagem daquele abençoado toda, completa. Eu já vi alguns textos, alguns trechos, mas eu nunca assisti. Primeiro porque quando eu comecei a ouvir acerca, se intitulou Jesus, e tatuagem, do 66, e bababá, bebê, filosofia, meu irmão, isso não é graça genuína. Tem alguma coisa da graça? Sim, mas não é graça pura, não é graça genuína, tá, amado?
E aí, pedia dízimo, e aí? Tanto que nós batemos num sistema religioso que usa os textos isolados para pedir dízimo. E aquele homem pedia dízimo, era rico, milionário, diga-se de passagem, a base de dízimo, a base da idolatria, o reverenciava, o ovacionava, só fazia beijar os seus pés, tinha aquele homem como um Deus. Diga-se de passagem, ele se intitulou Deus, né? E aí aconteceu com ele o que aconteceu com o rei da Babilônia e o rei de Tiro, lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Como caístes do céu, ó estrela da alva, ó relé bem charrá, né? Ou na tradução errônea lá de Isaías 14, ó Lúcifer, estrela da manhã, como caíste do céu, ou seja, do seu posicionamento glorioso, dos seus status, sabe, da sua hierarquia. E aquele caiu. Foi uma estrela que caiu, né, que foi dissipada do seu trono, porque queria tomar o lugar de Deus. Então, não me venha com essa, amado. A graça de Deus, de glória em glória, de fé em fé. Nós estamos vivendo esta geração. Quando passar essa geração aí do irmão Elcio, e vocês aí, os que ministram aí a graça de Deus, vai vir outra geração e, consequentemente, Deus irá sempre levantar outros. Talvez uma criança que esteja nos ouvindo hoje será esse ministro da graça de Deus daqui a 30, 40 anos, e diga-se de passagem, com muito mais sabedoria, muito mais entendimento do que nós estamos aqui hoje transmitindo essa mensagem. Tá bom, queridos? Então a mensagem não é do Luiz não sei o que de Miranda, a mensagem não é do irmão Geraldo, a mensagem da graça não é do irmão Elcio, não é do irmão Messias, não é do irmão André, a mensagem é de Cristo. Agora, como eu falei, nem todos terão a mesma percepção, o mesmo entendimento. Então sempre haverá esses pontos, tá bom? Essas questões que, diga-se de passagem, eu particularmente, eu estou sarado, eu estou curado quanto a isso. Eu não vou me incomodar com isso. Eu já falei aqui abertamente para aqueles que eu tenho uma amizade pessoalmente, tá bom? Por exemplo, Geraldo Moraes e o Messias, que eu converso muito com ele. Já falei. Se algum ponto que eu preguei, eles ministrarem diferente de mim e me refutarem dentro do conteúdo que eles apresentam, louvado seja Deus. Eles precisam, de fato, refutar com uma mensagem, porque eles não vão pregar contra Elcio. Eles vão mostrar lá nas escrituras, e se eu vou dizer uma coisa, e se o argumento dele for melhor do que o meu, eu sou humilde para dizer, não, peraí, faz sentido. Eu falei aqui nesse sentido aqui, mas esse sentido aqui tem mais coerência. E eu vou aderir sim. Temos que ter humildade, tá bom? É por isso que as pessoas ficam aí, vocês agora são imitadores de Geraldo Moraes. Não, amado, é porque nós conversamos, nós alinhamos, tem coisa que a gente pensou de forma diferente, de repente a gente estudou um pouquinho junto, passamos aí um zap, não, meu irmão, aqui, isso aqui, ó, olha aqui como é. E aí a gente anda junto, meu irmão. Tem o nosso irmão André Pimentel aí, agora que a gente sempre conversado, né, entre linhas aí no YouTube. Quer dizer, isso é humildade, amado. Então um assunto que foi muito falado, e eu não sei, eu não vou falar porque eu não assisti mensagem desse abençoado, mas esse tal do José Luiz de Miranda, eu acredito que ele dizia que o diabo era um ser que tinha sido aniquilado, como todos nós pregávamos, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. A maioria dos irmãos da graça, todo mundo pregava isso, que o diabo era um ser que foi destruído. Não, irmão, não existe mais diabo na nova aliança. Por quê? Porque Hebreus 2,14 ele foi aniquilado. Mas e aí? Nós ficamos lá? Não, nós não avançamos. Glória a Deus, entendemos hoje perfeitamente. Deus trouxe a luz, a palavra iluminou, clareou, e hoje nós falamos com toda a convicção que como o diabo, um pseudo satanás espiritual, na verdade nunca existiu, mas a gente não estava ali preso no início, ali na base da graça, no leite da graça, dizendo que sim, existiu, mas foi aniquilado. E hoje praticamente é unânime que todos os mensageiros da graça pregam que o diabo nunca existiu. Demônios, que alguns mesmos em graça, tinha rapazes, mas eu tive aquela experiência ali. Falo por mim, eu expulsei, eu fui em terreiro de candomblé e soprava e gente caía. E eu dizia que aquilo era demônio. Então mesmo em graça eu queria entender essas coisas. Não, peraí. Então isso foi antes da cruz, e porque as pessoas são acometidas por isso? Depois nós entendemos, amado. É a mente, sabe, embotada no sistema.
a ignorância, né? Deixa eu ajeitar aqui meu aparelho que está caindo aqui. A ignorância da religião que tem cegado o entendimento dos filhos de Deus. Mas hoje nós conhecemos sobre esses aspectos e descansamos. Cadê aí os demônios que se manifestavam quando a gente estava no sistema? Cadê aí os demônios, os espíritos que se apoderavam das pessoas quando nós éramos no sistema? No meio da graça não existe mais isso. Por quê? Porque houve uma genuína renovação na nossa mente. Então todos nós estamos passando por esse processo de crescimento, de desenvolvimento, tá bom? Cada um na sua medida, cada um no seu campo, um dominando mais aqui essa área. Eu vejo aí alguns irmãos que falam sobre a escatologia consumada, muita sabedoria. Eu falo um pouco também, mas não é uma área que eu me dedico muito. Creio 100% na escatologia plena, mas não entro muito nessa área. Já tem outros irmãos aí que são experts nisso aí, né? Eu prefiro explicar, eu gosto de pesquisar muito sobre essa questão de demologia ou diabologia, mostrando que isso na verdade nunca existiu, enfim, mas já tem outros irmãos aí que já tem uma mensagem específica para isso, sobre a questão da lei, da graça, as alianças, enfim. Então todos nós, dentro desse contexto, fomos chamados para contribuir para a edificação. Não significa que todo mundo tem que pensar igual, que porque Elcio falou assim, o outro falou diferente, então a graça está rachada, está Cristo dividido. Não. O nosso pensamento pode variar de acordo com uma interpretação contextual de cada um. É normal. O importante é termos humildade, estamos livres, graça de Deus. E não significa que vamos 100% pensar de forma igual. Como eu falei, agora existe coisas, amado, que é complicado, pregar coisas que não tem nenhum tipo de sentido, né, em relação à graça de Deus, que todo mundo é salvo, que eu faço mal porque Deus predestinou, ou é Deus que faz o mal em mim. É complicado, tá bom? Eu não quero entrar nesse mérito hoje, não quero deixar essa pequena reflexão, e para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja em vós dissensões. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos, me foi informado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, olha aí, que cada um de vós diz. Aí entra o problema, irmão. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que hoje... Vamos lá. Então, olha a repreensão de Paulo. O que era que estava acontecendo? Olha, alguns diziam: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Será que está Cristo de... Perceberam, amado? Então, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Está Cristo dividido? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, uns diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas. E Paulo disse: não, Cristo não está dividido. Não foi porque morreu por vocês. Paulo não foi crucificado por vocês. Não foi Apolo, não foi Pedro. Então eu quero usar aqui esse texto para dizer, amado, que não foi o irmão Elcio que deu a vida pela igreja, que derramou sangue para remir o seu povo lá do antigo pacto. E nós, gentios. Não foi o irmão que prega assim ou assado, não foi o irmão que tem um pensamento diferente em relação àquele tema, não. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parem de querer defender homens. Isso nós fazíamos no sistema religioso. Eu não preciso que você saia em minha defesa para ir debater com o irmão que pensa diferente porque assistiu a mensagem do irmão diferente. Não precisa. Eu acredito que o irmão não precisa que você saia em sua defesa para debater. É como eu falei, se está usando a doutrina, está usando a palavra, mostrando argumentos bíblicos, glória a Deus.
A nossa luta não é nada pessoal, não é contra a carne, contra sangue. Eu compro briga se eu ver o irmão dissimuladamente dando indireta, sabe? Caluniando o irmão, falando do caráter do irmão, criticando o irmão por tudo que o irmão é, por tudo que o irmão tem. Porque tem gente que é assim, mano. Se incomoda com o sorriso do irmão, com a roupa do irmão, com a comida do irmão. E isso engraça, né? Isso é complicado. Então, esse tipo de assunto, isso é carne ativada, não tem nada a ver com graça, tá bom? Mas desde quando você usa o evangelho, a sabedoria que Deus te deu e a capacidade que Deus te deu para transmitir aquela mensagem dentro ali do seu entendimento, claro, você vai imitar, você vai me imitar? Não. Eu vou imitar você? Não. Claro, nós aprendemos uns com os outros alguns aspectos, mas como eu falei, não significa que todos vão estar nesse sentido alinhado de falar a mesma coisa no sentido da mesma palavra. Está unido, sermos unânimes em relação à graça de Deus. É batermos contra as mentiras do sistema religioso. Agora, vai existir no nosso meio alguns equívocos? Vai. E contra esses equívocos, nós vamos bater com a palavra? Sim, você tem todo o direito e eu também tenho todo o direito. Tá bom? Nada de ofensa, nada no sentido pessoal, mas na palavra. E não adianta depois os ouvintes chegarem e dizer: ah, mas está criando um mimimi da mesma forma. Tá bom? Então, segure aquilo que compete a você, aquilo que o Espírito ministrou no teu coração, guarde esta palavra e vamos viver a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu encerro aqui também em 1 Coríntios 3, 21 ao 23. Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não é para se gloriar no homem, não, irmão. Ah, porque aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. Se não fosse aquele irmão, a graça de Deus não era anunciada. Para com isso. Foi assim que o profeta Elias, né, se escondendo na caverna, quando Deus o chamou, ele disse: só eu fiquei, matando os profetas. Só eu fiquei. Eu disse: não, meu filho, eu reservei aí 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram, né, a sua face. Quer dizer, Deus acabou porque só eu fiquei. Não, não. Aquele que se dizia Jesus Cristo homem, onde muitos aí o idolatram, dizendo que aquele era o apóstolo das nações, aquele ali não era nem o segundo Paulo, era Jesus encarnado. Bobagem, amado. Essas pessoas aí seguem homens, não seguem a Cristo. Então nós não queremos que essas pessoas, ou que vocês ouvintes aqui por esse canal, caia no mesmo erro que aquelas pessoas caíram, em ovacionar homens, em idolatrar homens e não a Cristo Jesus, e não servir de fato a Cristo Jesus. Porque ninguém se glorie nos homens. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Apolo, seja Paulo, seja Apolo ou Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Pegou aí? Então, amados, nós somos de Cristo. Então não estamos aqui para nos gloriar nos homens, tá bom? Cada um saiba como edifica. O fundamento está aí, que é Cristo. Paulo falou sobre isso. Cada um que edifique sobre esse fundamento. E aquilo que você edifica sobre este fundamento, você receberá galardão, tá bom? Eu tenho sido galardoado por aquilo que eu tenho apresentado sobre o fundamento que é Cristo. Você tem sido? Você tem sido grandemente abençoado? Não tem mais medo do diabo, da morte, disso, aquilo? Glória a Deus. Então, vivamos em paz, sigamos em paz e vamos a cada dia, né? Como Paulo disse, orem por mim, orem por mim para que no abrir da minha boca a palavra de sabedoria seja jorrada. Então, assim, é de glória em glória, a gente vai sempre aperfeiçoando, melhorando. Não ignore, amado, se hoje nós estamos falando dessa forma e daqui a um ano a gente vai aperfeiçoando aí, Deus vai trazendo luz aqui, porque hoje talvez a gente não esteja pronto para entender certas coisas da parte de Deus, mas a gente vai crescendo. Ou você que prega a graça, você sempre aprendeu assim desde o início? Claro que não.
foi evoluindo, então nós estamos evoluindo. Tá bom, queridos? Graça e paz, um beijão no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.